Bom, pessoal, em 2025, Vozes Humanas vem com uma grande novidade para vocês, que é o Vozes Med. Em 2025 tem Vozes Med, certo? Então você que está afim de ficar afiada, de ficar afiado mesmo assim nessas provas VUNESP, não só na VUNESP, mas nas provas também que tem essa pegada de você ter que dar uma tese, ter que sustentar uma tese, escolher bons argumentos, né, cara? E aí como que você faz isso, né? Você está afim de ficar afiado, é só procurar o Vozes Med em 2025 que a gente vai fazer aquele treinamento mesmo intensivão para você ficar muito preparada, muito tranquilo para prestar essas provas por aí, beleza? Nesse modelo do Vozes, nós iremos trabalhar preferencialmente a banca VUNESP, que é a principal banca dos vestibulares de medicina do estado de São Paulo, como, por exemplo, FACISB e FAMEMA. Vamos aí para fazer a super revisão, uma revisão da hora para FACISB e para FAMEMA, beleza? Agora nós iremos fazer para vocês uma breve revisão dos assuntos mais cobrados. Mais cobrados. Tá foda. Nós iremos fazer uma breve revisão para vocês dessas duas provas. Sem mais delongas, vamos partir para a nossa revisão aqui. No caso da literatura, olha só essa questão da FACISB. Essa aqui da FACISB, ó. Leia o soneto do poeta português Manuel Maria Barbosa do Boccagi. Vendo o soberbo amor, que eu resisti ao seu poder com ânimo arrogante, mostrou-me um doce angélico semblante, que a própria Vênus invejar devia. Minha nécia altivez, minha ousadia, em submissão troquei no mesmo instante. E o Deus tirano, achando-se triunfante, com voz insinuadora me dizia: tu que escapar às minhas setas queres, viu mortal, satisfaz teu desejo. Vê Corina e foge, se puderes. Amor, lhe respondi, rendido a vejo, adoro os olhos seus, com que me feres. Venero as tuas leis, teus ferros beijo. Então, o que ele quer dizer com isso aqui, pessoal? Olha só, esse é um soneto, uma estrutura clássica, beleza? Isso é importante, porque é um soneto? Ele é formado, um poema formado por 2 quartetos, 2 tercetos, totalizando 14 versos. Vendo soberba amor que eu resisti, 10 sílabas, não é? Soneto com verso decassílabo, aquela estrutura clássica lá que remonta a Camões, beleza? Agora, o Boccagi é o principal poeta do neoclassicismo português, certo? É fã do Camões pra caramba, tanto que tem um poema dele que ele fala: Camões, grande Camões, quão semelhante acho o meu fado ao teu. Ele fica tentando imitar o Camões em tudo na vida, então ele era fãzaço mesmo assim do Camões mesmo, de verdade, devia ter pôster no quarto dele e tudo, do Camões, Agora, pessoal, essa estrutura clássica, ela vai trazer algumas características, evidentemente, do arcadismo, que o Boccagi representa. Por exemplo, a referência à mitologia. Você consegue perceber que amor está grafado com inicial maiúscula, não é? Então, quer dizer, é um sentimento que está sendo personificado. E você percebe, inclusive, que ele fala que o amor, quer ver? Ele tenta ferir, o eu lírico num determinado momento, aliás, quando ele conversa com o eu lírico, ele fala assim: tu que escapar às minhas setas queres. E aí, quando você pensa em setas, você vai pensar, num primeiro momento, no Cupido, que é uma entidade mitológica, uma figura mitológica, remontando a mitologia. Só que na primeira estrofe já tem uma referência a Vênus, Tá dizendo que, o amor, cara, o que ele quer dizer é o seguinte: o amor, com ânimo arrogante, eu queria fugir dele, cara? Então, o que ele fez? Ele mostrou para mim um semblante que devia causar inveja até para Vênus, que é o semblante dessa Corina, que, segundo o que ele diz, é linda, maravilhosa, espetacular, divina demais, Vai idealizar tanto que ele compara até com Vênus. E o amor olhou para a cara dele e falou: aí, tá querendo fugir, seu arrogante, olha para ela, certo? E agora, depois de você olhar para ela, você olha e tenta fugir, vê se você vai conseguir, Aí ele responde assim: olha, eu vejo Corina rendido, beleza? Eu me rendo. Adoro os olhos seus, fico olhando para os olhos da moça e tal, com que me fere. Você vê que ele está sendo ferido, como se fossem as setas, do amor ali. Venera as tuas leis, as leis do amor, os teus ferros beijo. Dizer, os ferros que me aprisionam, que me escravizam, eu beijo, beleza? Agora, pessoal, evidentemente, o Boccagi é um escritor do arcadismo, Só que ele é um cara que é pré-romântico. Você está
você consegue perceber, inclusive, que ele traz um pouco disso assim para o texto. É que, na verdade, o Boccaccio, ele tem uma parte da lírica dele, né, que é o locus amoenos, o lugar tranquilo, aprazível. Quando ele fala de uma natureza toda bonitinha, pacífica, amena, sossegada, de boa, simétrica, equilibrada, que te dá a ideia de equilíbrio, paz e harmonia. Né? Naquele arbusto, outro poema dele, naquele arbusto o roxinol suspira, ora nos campos a abelhinha para, ora nos ares sussurrando gira, que alegre campo, que manhã tão clara, né? Quando ele vai descrevendo a natureza assim de maneira positiva, é o locus amoenos. Só que uma parte da lírica dele já é uma parte mais tensa, melancólica, né? Por exemplo, quando ele fala assim: já Boccaccio não sou, a cova escura meu estro vai parar desfeito em vento, eu aos céus ultrajei, o meu tormento leve me torne sempre a terra dura. Que é quando ele fala que ele já não é mais Boccaccio, cara, porque ele ofendeu os céus, ele ofendeu a religião. É uma coisa que faz parte da biografia dele, inclusive. E ele fala que o estro dele, que é o gênio poético, a capacidade de fazer poesia, foi parar desfeito em vento numa cova escura. Você vê que tem cova escura, né, cara? Você vê que tem coisas mais sombrias, né, ali na poesia do Boccaccio nesse momento. Então, aí a gente não tem mais o locus horrendos, a gente tem o locus, aliás, a gente não tem mais o locus amoenos, né, a gente não tem mais o lugar ameno, tranquilo, a gente tem o locus horrendos, que é o lugar horrível, essa coisa mais sombria, né, mais melancólica e mais mórbida, cova escura, né, essas imagens que não tem muito a ver com arcadismo, beleza? E o exercício pediu o seguinte, ó, vamos tocar para frente aí. Composto no final do século XVIII, esse soneto testemunha a coexistência polêmica entre o Tchananã agonizante e o Tchananã incipiente, quer dizer, é um movimento que é agonizante, você vê que é século XVIII, beleza? Já é importante isso, porque, né, você percebe que no caso, você tem que ficar decorando data? Não, mas a referência é importante. Lá em Portugal, o arcadismo ele vai terminar em 1825, certo? Ele vai começar em 1756. Então, olha só, 1756, século XVIII, a gente está falando de um movimento agonizante, né? E um movimento que vai surgir depois. Que movimento que vem depois do arcadismo? Que movimento que é mais sentimental? Esse sentimento que ele colocou no texto, por exemplo, aí, né? Esse sentimentalismo, essa admiração pela figura feminina. Claro que é o romantismo. Então, aqui a gente tem, né, preenchendo as lacunas, ó, composto no final do século XVIII, esse soneto testemunha a coexistência polêmica entre o arcadismo agonizante, né, que é a primeira parte, a primeira vertente da lírica dele, e o romantismo incipiente. É só você ver na linha do tempo, século XVIII, quais são os movimentos que preenchem corretamente a lacuna, embora você perceba também, pelo que eu falei, soneto, arcadismo, mitologia, arcadismo. Esse sentimento que existe do eu lírico pela figura feminina já é algo um pouco situado no romantismo, antecipa, né, o romantismo, certo? Então é isso aí, isso vai dar alternativa, olha só, E de AC/DC. Os grandes centros de povoação que edificaram os espanhóis no Novo Mundo estão situados precisamente nesses lugares onde a altitude permite aos europeus, mesmo na zona tórrida, desfrutar um clima semelhante ao que lhe é habitual em seu país. Ao contrário da colonização portuguesa, que foi antes de tudo litorânea e tropical, a castelhana parece fugir deliberadamente da marinha, preferindo as terras do interior e os planaltos. O texto refere-se sobretudo aos 2 primeiros séculos da colonização ibérica, do continente americano, em que... Bom, pessoal, então a gente está falando um pouquinho sobre como o continente americano foi colonizado por portugueses e espanhóis, destacando principalmente a diferença, no qual Portugal colonizou aqui o Brasil na região litorânea, ali, a costa do Atlântico, enquanto os espanhóis colonizaram o interior do continente americano. Muito disso também se deve à questão do Tratado de Tordesilhas, né, que dividiu ali o continente entre portugueses e espanhóis. Mas além dessa questão, o que mais nós temos de diferença? Vamos tentar descobrir aí com as alternativas. Letra A. Os espanhóis procuravam preservar as suas conquistas segundo as determinações do Tratado de Tordesilhas. Pessoal, o Tratado de Tordesilhas ele foi elaborado, inclusive, antes da chegada dos europeus na América para a colonização efetiva. Então, ali você não tem, de fato, uma segurança de conquistas, porque elas não haviam acontecido ainda, ok? Letra B.
Os portugueses abasteceram de matérias-primas americanas as suas manufaturas de tecido em Lisboa. Por que a letra B está errada, galera? Portugal não tinha manufaturas de tecido, até porque esse tecido ele era comprado dos ingleses, que ali a gente tem o Tratado de Panos e Vinhos, né, no qual os ingleses cedem tecido aos portugueses e os portugueses vendem vinho para os ingleses. Letra C. Os portugueses auferiam lucros vultuosos na exploração do comércio de especiarias no Extremo Oriente. Isso está certo, mas no contexto errado. Porque quando a gente tem a colonização do continente americano, tanto por portugueses quanto por espanhóis, o comércio no Oriente já não era mais tão lucrativo. Tanto que esse é o motivo dos portugueses darem atenção para o Brasil, no caso. Letra D. Os espanhóis encontraram os metais preciosos nos primeiros contatos com as civilizações pré-colombianas. Verdade. Assim que os espanhóis tiveram contato, em especial com os incas e com os astecas, já encontraram ouro ali disponível e outros metais preciosos. Isso foi o que motivou principalmente um pouco da violência no contato entre esses dois povos. Beleza? Então a alternativa correta aí, letra A. O próximo também na Fascisb, um pouquinho mais para trás, esse, hein? 2022. É um texto sobre... É um texto que a gente vai... né? É sempre assim, a gente sempre tem um texto que fala sobre um determinado movimento, né? Ou você tem que identificar esse movimento, ou você precisa responder alguma questão que tenha relação com esse movimento. Aqui é o seguinte, ó. O desenvolvimento do romance brasileiro mostra quanto a nossa literatura tem sido consciente da sua responsabilidade na construção de uma cultura. Os românticos, em especial, se achavam possuídos de um senso de missão, olha só. Um intuito de exprimir a realidade específica da sociedade brasileira. Então você percebe que os românticos se achavam possuídos de um senso de missão, eles tinham uma missão, né? Quando se fala na irrealidade ou convencionalismo dos romancistas românticos, é preciso notar que os bons dentre eles não foram irreais na descrição da realidade social, mas apenas nas situações narrativas. É digna de reparo a circunstância de não haverem, nos romances regionalistas e urbanos, inventado personagens socialmente inverossímeis. Quer dizer, o Antônio Cândido está dizendo que é injusto você dizer que os escritores do romantismo pensaram em personagens, fundaram personagens, criaram personagens que não condizem com a realidade social, ok? Inverossímil é aquilo que é fora da realidade, aquilo que não é semelhante à verdade. Como se poderia esperar devido à influência estrangeira. Mais do que ela, funcionou aqui a fidelidade ao meio observado. E apesar da fascinação exercida por um escritor como Alexandre Dumas, 1802, 1870, nunca se traçou em nossa literatura um personagem como Monte Cristo, incompatível com as condições ambientes. Estude-se a influência do romance de um rapaz pobre, do francês Octave Folliet, em Senhora, para se apreciar o tato com que José de Alencar manuseava sugestões europeias. Então ele se apropriava das sugestões europeias, segundo Antônio Cândido, só que dá uma melhorada na coisa, né? Para os personagens ficarem mais semelhantes à realidade, ok? Então, olha só, pessoal. O próximo exercício, ó, no texto, o autor, letra A. Assinala a falta de objetividade com que os autores românticos brasileiros se dispuseram a descrever a natureza local. Cara, ele nem falou de natureza local. E ele não falou de falta de objetividade porque ele disse justamente o contrário. Falou que na hora de criar personagens, eles são, que nem o Alencar, por exemplo, que ele cita, né? Um escritor absolutamente preocupado em criar personagens condizentes com a realidade, que existam, de fato, que não sejam muito fora da casinha da realidade, né? Então, letra A, tosca, sai daqui. Letra B, lamenta que o romantismo brasileiro tenha deixado de criar um personagem épico da estatura de um Monte Cristo. Ele foi falar mal do Monte Cristo, que ele falou que, na verdade, o Monte Cristo não é tão condizente assim com a realidade social, né? E que, na verdade, esse tipo de erro, né, o romance brasileiro não comete. Então, letra B é B de bobagem, sai daqui também. Letra C, elogia a adesão dos escritores românticos brasileiros às complexas convenções literárias formais advindas da Europa na época. Quer dizer, ele está só elogiando o fato de escritores brasileiros aderirem à modinha romântica da Europa naquela época lá? Não me parece, não me parece. Não me parece porque, na verdade, o que ele elogia é o fato desses autores brasileiros serem mais
críticos, né, na hora de criarem os personagens do que as suas raízes europeias, as suas influências, né, europeias. Então, letra C, C de sua tonta, então sai daqui também. Letra D, critica romancistas regionalistas brasileiros cujas obras denotam excesso de influência estrangeira. Tony Ramos, muito pelo contrário, no caso, muito pelo contrário. Por que é muito pelo contrário? Porque o que ele disse é que os regionalistas, eles são mais condizentes com os personagens que fazem parte dessa realidade social, né, que retratam. Letra D, D de doida, sai daqui também. E letra E, elogia a criação nas obras dos melhores autores do romance romântico nacional de personagens mais próximos da realidade social brasileira. Foi o que ele falou, né, cara? Que a gente não tem autores no Brasil que ficam tão fora da realidade, que eles tentam criar personagens mais condizentes com a realidade social daquele momento ali. Matamos a alternativa aí de X-Men, de Spider-Man, de Slayers. Vamos aí, então para o segundo exercício, pessoal. De Washington vinham más notícias. No Congresso americano, havia resistência à concessão de novos empréstimos, chamados de saco sem fundo. Arthur Schlesinger, assessor de John Kennedy, em artigo publicado no Maryland Monitor, criticou a política americana com relação ao Brasil e sugeriu que logo chegará o momento em que teremos de perguntar a nós mesmos se é do nosso próprio interesse que Goulart continue a balançar até o fim do seu mandato em 1965. O texto alude às relações do governo João Goulart com a política norte-americana ao longo de 1963, em que... Pessoal, que contexto nós temos aí, então? Governo João Goulart, né, que acaba acontecendo de uma maneira muito repentina, que se deu com a renúncia surpreendente de Jânio Quadros. E a gente tem que pensar também que nós estamos em um contexto de Guerra Fria. Logo, Estados Unidos e União Soviética viam em cada país do globo uma área de influência. Obviamente, os Estados Unidos, como nossos vizinhos, viam no Brasil um território de influência bastante positivo. Então, qualquer governo que apresentasse uma mínima inclinação a pautas mais sociais era visto como uma ameaça, que era o caso, de fato, do governo João Goulart. Lembrando toda a dificuldade que ele teve em assumir, né? Tanto que os militares tiveram que negociar ali um governo parlamentarista no primeiro momento. Enfim, foi um momento da nossa história bastante turbulento. Vamos então para as alternativas para tentarmos chegar na resposta correta. Letra A. O governo apresentava um programa de reformas de base em um clima político internacionalmente tenso. Certa resposta, logo de cara aí nós já temos a letra A. Por quê? O João Goulart, ele tinha como base das suas ideias políticas as chamadas reformas de base, que ia desde a reforma educacional até a reforma agrária, que era a que mais chamava atenção e que mais gerava medo, principalmente na elite conservadora brasileira. E quando ele propõe esse tipo de reforma no Brasil, novamente a gente cai no contexto da Guerra Fria. Então, há uma pressão não somente interna, mas também externa, e aqui no caso dos Estados Unidos, para a saída do João Goulart, no que depois, em 64, se resulta no golpe. Aí vem aquele senso de missão que eu destaquei, quer ver num próximo exercício. O senso de missão, primeiro parágrafo, a que o autor se refere, está diretamente ligado. Vamos ver a alternativa A. A exaltação do caráter mítico da natureza brasileira relacionada à religiosidade do país. No romantismo, a natureza, de fato, ela é uma característica, né? Nessa primeira, pelo menos uma primeira geração, no caso, a gente pensar em poesia, minha terra tem palmeiras onde canta o sabiá. As aves que aqui gorjeiam, não gorjeiam como lá. Nosso céu tem mais estrelas, nossas várzeas têm mais flores, nossos bosques têm mais vida, nossa vida mais amores. Você vê que a natureza brasileira, de fato, é idealizada pelo Gonçalves Dias, nesse poema Canção do Exílio, não é? Então tem, cara, a exaltação da natureza brasileira. O próprio Alencar, quando escreve Iracema, né? Iracema, a virgem dos lábios de mel, que tinha os cabelos mais negros que a asa da graúna e mais longos que seu talhe de palmeira. Quando ele caracteriza a Iracema, ele usa a natureza brasileira para mostrar o quanto a Iracema é bonita, linda, maravilhosa. Por isso a comparação com a natureza brasileira. Só que a natureza brasileira é zero relacionada à religiosidade do país, né? Não tem nada a ver, nada a ver, nada a ver mesmo. É bem ao contrário, que a natureza brasileira ela é associada muito ao ambiente primitivo ali, que vai ser, né, depois colonizado pelos portugueses. Então, letra A,
é a de... Ai, que doida. Letra B. Ao determinismo, inspirado pelas ciências sociais, por meio do qual o caráter do brasileiro é representado como produto de sua cultura. O pessoal determinismo ele vai aparecer em obras como O Cortiço, né? Então, por exemplo, o meio cortiço vai condicionar, vai determinar o Cortiço, Aloysio Azevedo, lá na frente, 1889, correto? O próprio espaço ali, o cortiço, ele condiciona o comportamento das personagens. Veja-se o fato, por exemplo, de que Jerônimo, um português modelo que gosta de tomar vinho do Porto, que curte comer comidas da terra dele, que é, no caso, a comida portuguesa, né, que vai para o Rio de Janeiro e trabalha pra caramba, no fim das contas, sob uma ótica bem preconceituosa do autor Aloysio Azevedo, né? O Aloysio Azevedo fala que ele abrasileirou-se. Por que ele se abrasileirou, na verdade? Porque aí ele deixou de ter aquele respeito por piedade de sua esposa, começou a se envolver com a Rita Baiana, parou de trabalho, começou a beber demais, começou a ter hábitos diferentes, né? Por isso, claro que o preconceito, mas enfim, é um meio moldando o comportamento do personagem. E passou uma moça aqui agora e ela vai ficar na nossa visão também. Mas é o seguinte... Você percebe que eu estou falando de naturalismo, que é um troço que vem depois, né, do romantismo, ok? Claro, o romantismo é sentimento, né? O indivíduo romântico ele procura trazer para a literatura o que está nele. O indivíduo que é naturalista ele vai ser crítico, ele vai ser mais condizente com a objetividade, com a ciência, o cientificismo, né, da época, porque isso tudo aí é balela, né? Mas enfim, não pode ser porque determinismo só vem depois. Letra C, o nacionalismo, que enseja a descrição e a valorização da paisagem e dos costumes locais. No caso, tem uma missão, né, para o escritor romântico. Essa missão, de fato, pelo menos no primeiro momento, né, você vê, o romantismo aqui no Brasil vai começar em 1836. 14 anos depois, Marco, por favor, aproxime-se. 1836 menos 14 dá um total, pelo que eu estou fazendo de conta aqui, de 1822. O que aconteceu em 1822 aqui no Brasil? 7 de setembro de 1822, independência do Brasil. Maravilha. Então, é o primeiro movimento, muito obrigado, camarada Marca, é o primeiro movimento que vai, né, se estabelecer no Brasil, que agora já é independente de Portugal, beleza? Então, você vai criar uma identidade através do romantismo, né? Qual que é a missão deles, então? Nacionalismo, né? Tanto que Iracema representa isso, Gonçalves Dias, que eu já citei aqui, representa isso. Que enseja a descrição e a valorização da paisagem, minha terra tem palmeiras onde canta sabiá, e dos costumes locais, principalmente no regionalismo. Então é C de Solinda, né? C de caminho florido que nos guia rumo ao Olimpo dos grandes vestibulares. Bom, pessoal, agora o próximo exercício aí que nós temos, que é da FAMEMA de 2023, ele trabalha um pouco a literatura, tanto que o professor Branco vai falar com vocês sobre, quanto a parte também da história, tá? Vamos ler ele aí. Tarsila do Amaral pintou os quadros Operários e Segunda Classe em 1933. Cândido Portinari pintou O Lavrador de Café em 1934. Raquel de Queiroz publicou o romance O 15 em 1930. E Graciliano Ramos Vidas Secas em 1938. As semelhanças temáticas entre essas expressões artísticas As semelhanças temáticas entre essas expressões artísticas, pictóricas e literárias aludem. Aí, galera, no caso, se faz necessário a gente saber o contexto histórico de todas essas obras. A primeira obra que nós temos aí, 1930. A segunda, a mais antiga, melhor dizendo, 1938. Logo, entre 30 e 38, nós temos aí o governo Vargas, ok? Então, através desse governo de Getúlio Vargas, a gente passa a ter uma ideia um pouco de como era a produção cultural da época, o que era voltado todo esse período, tá? Getúlio Vargas foi um governante que buscava muito essa criação de uma cultura genuinamente brasileira, da imagem do brasileiro, do trabalhador em especial, ok? Então, vamos aí na alternativa para ver qual é a mais coerente, qual é a mais correta, vendo primeiro numa abordagem histórica. Letra A. A consequência das guerras mundiais na história social da humanidade. Não é bem isso que essas obras retratam, não é o foco delas, ok? Letra B. Há um momento histórico de agitações sociopolíticas significativas. Essa é a alternativa correta, galera. Por quê?
Novamente, chegamos num período onde temos, em 1930, o golpe de Getúlio Vargas, logo depois, em 34, já vem o governo constitucional dele, e logo depois ele já aplica o golpe do Estado Novo. Por mais que Getúlio Vargas fosse um governante que tinha um controle da população brasileira, que tinha um carisma e que tinha um certo apoio, obviamente que nem todos os setores da sociedade apoiavam a sua política. Então, óbvio que a gente tem um período bastante agitado no Brasil, ok? Então, a alternativa correta, letra B. É isso aí, pessoal. Nossa, falando o quê? Turco agora, cara? Tipo, falei ucraniano. É isso aí, pessoal. O Marco já falou aí sobre a questão histórica, né? Que é o que o exercício cobra. E vamos falar sobre a questão do contexto em si, né? O contexto literário. Porque o exercício que fala de Tarsila do Amaral, e a Tarsila, todo mundo conhece Tarsila pelo quadro Abaporu, né? Que é um dos mais famosos, acho que o mais importante da nossa cultura, da nossa identidade, assim, né? Só que o quadro Abaporu, por exemplo, está muito alinhado com o modernismo na sua primeira fase, né? Muita gente, inclusive, acredita que a Tarsila tenha participado da Semana de Arte Moderna. Ela não participou, na verdade, né? Mas ela faz parte ali do espírito, né, dessa Semana de Arte Moderna. Então, Tarsila do Amaral, no caso, por exemplo, dessa pintura, né, especificamente, que, aliás, foi dada de presente para Oswald de Andrade quando os dois foram casados, né? O Abaporu, que significa homem que come carne humana, ele representa muito do ideal da antropofagia, que é um grupo, né, um dos mais importantes aí, que se formaram a partir da Semana de Arte Moderna, beleza? Então, é um grupo que procurava mostrar nossa identidade por meio da junção de raízes primitivas com os elementos estrangeiros, com as influências estrangeiras. Então, por exemplo, o Mário de Andrade, lá em Paulicéia Desvairada, no poema O Trovador, né, ele finaliza o poema dizendo: eu sou um tupi tangendo alaúde. O que significa isso? Eu sou um tupi, o elemento nacional brasileiro ali primitivo, tangendo alaúde, quer dizer, aquele instrumento do trovador medieval português que representa justamente, né, a junção desse elemento brasileiro com, né, as influências que temos de fora ali. Agora, esse lance de achar a nossa identidade, de falar sobre identidade, é algo que vem, né, dessa primeira fase, especificamente dessa primeira fase. Então, a fase heróica, essa fase mais rebelde, né, essa fase de consolidação do modernismo, ela vai de 22 até 30, beleza? Então, a gente fala que nessa fase existe um projeto estético, a elaboração de uma linguagem brasileira na arte, né, e na poesia. Daí que vem, por exemplo, poemas do Oswald de Andrade, como, né, muito conhecido, muito lembrado. Por exemplo, né, essa preocupação de utilizar uma linguagem que seja efetivamente mais brasileira, mais nacional de fato, que é algo que o Oswald de Andrade inclui no Manifesto da Poesia para o Brasil, quando ele fala, por exemplo, da contribuição milionária de todos os erros, né? Quer dizer, que erros são esses? São os desvios gramaticais que fazem da língua portuguesa falada no Brasil uma linguagem diferente, uma língua, né? Não é uma língua diferente, claro, mas uma variação muito diferente daquela que é falada na Europa, e essa apropriação brasileira é que importa, né, para os modernistas, beleza? Então, é por isso que ele vai escrever poemas assim: quando o português chegou, debaixo de uma bruta chuva, vestiu o índio, que pena, fosse uma manhã de sol, e o índio tinha despido o português. Você percebe uma linguagem muito direta, muito fluida, muito fluente ali, né? Mas é um projeto estético. A partir da segunda fase, saúde, Moreno. A partir da segunda fase, a gente já vai ter um projeto ideológico, né? Porque, como o Marco colocou aqui, muita coisa acontece, não só no Brasil como no mundo. Então, a gente tem uma efervescência de situações que vão levar os autores a ter essa preocupação mais social, né? Esse viés mais social. Os operários, mesmo sendo Tarsila, né, uma artista aí da primeira fase, associada à primeira fase, né? Os operários mostram muito disso, né? Muito essa coisa do protagonismo ali do proletariado, né? Dos trabalhadores. Fala-se depois também, né? Além de Tarsila, em Cândido Portinari, beleza? Que retrata de maneira também a colocar o trabalhador de maneira protagonizante, vamos colocar assim, né? Quando ele pinta o Lavrador de Café, beleza? Raquel de Queiroz e o Graciliano Ramos são autores da segunda fase modernista também, muito emblemáticos,
Na prosa, aquela prosa regionalista, que vai falar essencialmente no caso dos dois, né? Raquel de Queiroz publica o 15, e que fala sobre a seca de 1915, certo? Não só sobre a seca, mas as condições desiguais de opressão que a família do Chico Bento vivencia, a desigualdade de classes, né? A desigualdade que leva à miséria, que leva à carência, que é algo que também será retratado de uma forma mais profunda, né? Em Vidas Secas do Graciliano Ramos, beleza? Então é uma fase, essa fase de 1930 até 1945, é uma fase em que teremos sempre um olhar social mais ressaltado, na maioria dos autores, na poesia ou na prosa. Na poesia a gente tem Carlos Drummond de Andrade, Vinícius de Moraes, Jorge Lima, Murilo Mendes, né? Que são autores engajados. Temos a Cecília Meirelles, que escreve Romanceiro da Inconfidência, e temos a prosa regionalista aí, representada, por exemplo, pela Raquel de Queiroz e pelo Graciliano Ramos, né? Então, quer dizer, é só lembrar que a primeira fase representa um projeto estético e a segunda um projeto ideológico mais voltado para essa questão social. Beleza? Bom, pessoal, vamos continuar aí na parte histórica. Outro exercício da FAMEMA. Atenção aí. A emancipação gradual dos escravizados, que já fora proposta por José Bonifácio e outros na época da independência, somente começou a ser realizada 50 anos mais tarde com a Lei do Ventre Livre. A abolição definitiva ocorreu apenas quando a libertação dos escravizados já era praticamente fato consumado. Por que que a gente tem isso, né, galera? Vamos pensar novamente que a abolição da escravidão no Brasil, ela aconteceu de forma lenta e gradual. Apesar de a gente falar aí, primeiro, da Lei do Ventre Livre, é importante a gente lembrar também que a gente tem a Lei Eusébio de Queiroz, que é a lei que vai proibir o tráfico de pessoas escravizadas vindas da América, aliás, vindas para a América, né, saíndas da África e vindas para a América. Por conta disso, pessoal, aí depois a gente passa para a Lei do Ventre Livre, que é aquela lei que todo filho de escravizada, nascido a partir daquela data, já nascia na condição de liberto. E posteriormente a gente vai para a Lei dos Sexagenários, né, na qual qualquer escravizado que completasse 60 anos, também a partir daquele momento estava livre. E a gente fecha o processo aí já com a Lei Áurea, que é a lei da abolição da escravidão de fato. Bom, pessoal, dentro desse processo lento e gradual, a gente tem que entender por que ele ocorre de maneira tão passiva, sem contar que o Brasil é o último país a abolir a escravidão em 1888. O país que foi um pouco antes foi Cuba em 1886. E aí, continuando aí, pessoal, vamos ler o enunciado e as alternativas para chegarmos na resposta correta. O excerto faz uma síntese da lentidão das medidas abolicionistas implementadas pelo Império Brasileiro, que pode ser explicado, letra A, pela ausência de rendimentos monetários da agricultura brasileira de exportação. Não até porque a gente não tem uma ausência de rendimentos, muito pelo contrário. Né? Nesse período aí do processo de abolição da escravidão no Brasil, o café já despontava como principal produto brasileiro e gerava muito lucro na época. Letra B, pela associação governamental com partidos políticos controlados pela oligarquia rural. Certa resposta. Por que é a letra B, galera? O motivo pelo qual o Brasil não abolia a escravidão de fato era essa aliança que o Segundo Império, no caso Dom Pedro II, tinha com a elite agrária brasileira. Tanto que o Império só cai a partir do momento que há a assinatura da Lei Áurea e não há qualquer indenização pela perda que os cafeicultores tiveram com essa mão de obra escravizada. Por conta disso, eles viram as costas para Dom Pedro, passam a fortalecer ainda mais os partidos republicanos, em especial o PRP, o Partido Republicano Paulista, e aí a gente tem todo o desenrolar da Proclamação da República. Não é uma coincidência, Lei Áurea em 1888 e Proclamação da República em 1889. É apenas uma consequência, ok? Então, a alternativa correta. Vamos fazer um de gramática, porque todo mundo fala assim, ai, que gramática não cai, que não sei o quê. Cai em tudo quanto é canto, mano. Inclusive no Enem caiu também, beleza? E muito parecido o exercício com esse aqui, para falar a verdade. Quando, né, geralmente a gente tem exercícios de coesão nas provas objetivas, olha só a FAMEMA, como é que ela vai trazer isso? Exercício de coesão, cara, é você identificar
o sentido de conectivos específicos em partes de texto ali que eles vão colocando, beleza? Então, qual o sentido de um e, qual o sentido de um porém, qual o sentido de um mas, né? O que significa um ou ali naquele contexto, beleza? O que significa aquele embora que está destacado, aquele mesmo que, sabe? Agora dá uma olhada aqui, ó, a conjunção e, a de maior frequência em língua portuguesa, mostra uma série de diferentes valores semânticos. Valor semântico é valor de significado. Então, cara, geralmente a gente aprende assim, conjunção e é para você acrescentar alguma coisa. Então, por exemplo, longe do estéreo turbilhão da rua, Beneditino escreve, no aconchego do claustro, na paciência no sossego, trabalha, e teima, e lima, e sofre, e sua. O Olavo Bilac ele vai acrescentando o e ali, e vai repetindo de propósito, porque ele adiciona coisas que têm relação com o trabalho do poeta, não é? Ele adiciona, trabalha e teima, tipo, trabalha, além disso teima. Além disso sofre, trabalha e teima, aliás, e lima, né? Quer dizer, além disso lima, e sofre, além disso sofre, e sua, ok? Você vê, por exemplo, né? Tipo, estudei tanto e tirei 0 na prova. Nesse caso, não está só adicionando. Se você substituir o e por mas, né, ele vai ter um valor de oposição. Estudei tanto e tirei 0 na prova. É a mesma coisa que estudei tanto, mas tirei 0 na prova. Então aqui, galera, olha só. Assinale a opção que apresenta a frase em que essa conjunção mostra valor concessivo. A dica que eu te dou é a seguinte. Se o valor for adversativo, né, se for de oposição, meramente oposição, você vai substituir por mas ou por porém, que nem eu acabei de dar um exemplo aqui, estudei tanto e tirei 0 na prova, né? Aí é adversativo porque você consegue substituir pelo mas, estudei tanto, mas tirei 0 na prova. Se você está procurando uma conjunção que tem um valor de concessão, é diferente. Concessão, você vai guardar o quê? Embora ou mesmo que na cabeça, beleza? Dá para substituir pelo mesmo que? Dá para substituir pelo apesar, que também serve? Apesar, mesmo que, embora, beleza, e vai ter um valor concessivo. Claro que, eventualmente, você vai ter que fazer umas trocas, umas substituições, tem que alterar um pouquinho mais a frase. Mas olha só, o trem parou e logo começaram a entrar os passageiros. Isso é a alternativa A. Bom, aqui fica muito claro que a gente tem um acréscimo, não é? O trem parou, só isso? Não, além disso, e aliás, até como consequência, né? Logo começaram a entrar os passageiros. Você pode ter um valor até consecutivo aqui para o E, mas não é o caso. Não dá para você falar embora, logo começaram, não vai dar certo, né? Então não é a alternativa A. Letra B. E como eu pulei com a vitória do meu time? Pessoal, nesse caso, primeiro, é algo que o Marco já fazia tempo que não fazia, né? E como eu pulei com a vitória do meu time? Ultimamente ele tem feito um pouco mais, o que levanta uma certa ilusão no coração dele, mas assim, né? Esse E você pode tirar da frase, porque quando você tira da frase, ele é uma partícula explitiva, ele está ali só para dar um realce mesmo, tipo, como eu pulei, né? Beleza? E como eu pulei serve só para dar essa ênfase. Vi que não tinha tempo e desisti da viagem. Aqui tem um valor conclusivo, portanto caberia, né? Não caberia embora, mesmo que não teria como. Notei que o menino cairia e não pude ajudar. Esse E, por exemplo, já tem o valor de mas, né? Notei que o menino cairia, vírgula, mas não pude ajudar. Então ele é adversativo, não é concessivo. Não foi aprovado e eu li todos os livros indicados. Ó, apesar de ter lido todos os livros indicados, embora eu tenha lido todos os livros indicados, né, mesmo que eu tenha lido todos os livros indicados, não foi aprovado. Aí você consegue colocar o mesmo que, embora, apesar de, não é? Então já é, beleza? Alternativa E de Spider-Man de novo. Próxima questão aí na tela, vamos ler aí, pessoal. Na construção do Estado brasileiro, as continuidades seriam muitas e fortes. Muito da legislação e das práticas jurídicas anteriores a 1822 continuaria em vigência, e as bases territoriais do antigo império, com sua organização hierárquica entre regiões e a concessão de certos espaços autônomos de exercício e decisões políticas, não seriam totalmente desarticuladas. Pode-se exemplificar a afirmação contida no excerto com a manutenção. Pessoal, quando a gente fala do processo de independência do Brasil, é importante que a gente tenha em mente duas palavras: rupturas e permanências. Rupturas é aquilo que mudou com o processo de independência comparado ao período colonial. Já as permanências, obviamente, é aquilo que continua da mesma forma.
Quando a gente fala de ruptura com o processo de separação de Portugal, a gente está falando, obviamente, que agora o Brasil é um estado autônomo. E só. Já as permanências são várias. Então vamos tentar buscar aqui nas alternativas quais são as corretas. Letra A, do sistema federativo de governo e da economia manufatureira. As duas estão erradas. Uma que o Brasil só vai ter um sistema federativo com a república. E a economia não era de manufaturas, né? Era agroexportadora, certo? Letra B, do pacto colonial e do controle mercantil. O pacto colonial justamente significa uma dessas rupturas. Aliás, já havia sido rompido bem antes, em 1808, com a vinda da família real e a abertura dos portos às nações amigas, em especial para os ingleses. Então a letra B também está descartada. Letra C, da proibição do tráfico de escravos e do movimento abolicionista. A proibição do tráfico de escravos, pessoal, vem bem depois do nosso processo de independência, tá? Antes disso, muito pelo contrário, a escravidão ela continua a todo vapor. Letra D, do regime monárquico e do trabalho escravo. Essa aí é a alternativa correta. O Brasil de toda a América Espanhola, o Brasil de toda a América do Sul, quando se torna independente, é o único país que mantém um regime monárquico, ok? Toda a América Espanhola, quando se declara independente, adota um regime republicano, certo? Já o Brasil decide manter uma monarquia, inclusive com um português no poder, Dom Pedro I, filho de Dom João, rei de Portugal. E o trabalho escravo, obviamente, continua, né? O Brasil vai ter a mão de obra escrava de 1530 até 1888, né? Então estamos falando aí de mais de 3 séculos, quase 4 séculos. Vamos para a redação? Olha só, FACISB 2020. Agora vocês vão saber como é que vocês têm que proceder com esse tipo de abordagem, né? Com essas redações aí, que no caso da FACISB é sempre muito objetivo esse lance de apresentar a frase temática e dizer para você assumir um posicionamento, né? A diferença para o Enem é essa, beleza? Você tem que assumir um posicionamento, você tem que defender seu ponto de vista. Só que tem algumas regrinhas que você precisa seguir. Se liga, vem comigo que você não vai perder essas regrinhas, ok? Então, na última prova, tinha ali, ó, um primeiro texto, né? Um nazista, um fascista, um membro da Ku Klux Klan e um comediante brasileiro branco, hétero, cis, entraram num bar. Então, quer dizer, começa uma piadinha ali, né? Beleza? Esse tipo de piada que muitos comediantes, que aliás se dizem, né, comediantes, eles ficam eternizando, é aquele humor mais enraizado, mais fácil, né? É claro que hoje a gente tem uma permissividade menor para esse tipo de humor, mas é o chamado racismo recreativo, né? Tem gente que ainda insiste nisso assim de maneira repetida todos os dias, só porque parece politicamente incorreto e que, né, portanto, seria bacana, legal você radical, né, se você contar esse tipo de coisa e se você contar essas piadas e tudo mais. Beleza? Aí tem lá um texto 2 para explicar toda a situação: racismo camuflado de piada, humor hostil e brincadeiras disfarçadas de ofensas contra grupos étnicos específicos. Essas são algumas das formas de preconceito que se tornaram crimes no Brasil recentemente, quando a legislação passou a considerar o racismo recreativo como um ato criminoso e passível de até 5 anos de prisão. Então já deu para perceber que aqui o texto define o que seria esse racismo recreativo, beleza? Continuamos, né, com essas definições na sequência do texto. O texto 3, galera, ele vai trazer, ó, lá no comecinho, segundo Adailton Josué Moreira, professor de Direito da Universidade Presbiteriana Mackenzie, doutor em Direito pela Universidade Harvard, o racismo recreativo é um tipo de política cultural que tem como objetivo expressar desprezo e ódio por pessoas não brancas por meio do humor, mantendo, porém, uma imagem positiva de pessoas brancas, sob o argumento de que todas as formas do humor são benignas. É aquele lance assim, quando alguém conta alguma piada, que nem piada né, que coloca alguns grupos já historicamente minorizados e oprimidos, né, numa condição de maior opressão ainda, e fala que não pode problematizar porque é só uma piada, então não faz mal, né, por ser uma piada,
na verdade o discurso racista é o mesmo, né, daquilo que está fora do contexto piada. Então, por que né, haveria essa possibilidade de você ser racista se for só uma piada? Isso não existe, né? Essa distinção não tem que existir. Mas muita gente ainda, como eu disse todo santo dia, ainda, né, mantém esse tipo de hábito que não é nada salutar, muito pelo contrário, né? São situações consideradas criminosas, ok? E que não podem acontecer. Não podem acontecer porque a gente está falando de grupos no país. Se a gente pensar nos indígenas, se a gente pensar, por exemplo, em grupos que são descendentes, né, de povos escravizados, no caso, isso não pode passar, né, como sendo algo normal. Não é normal. Ajuda a cristalizar, ajuda a eternizar uma visão excludente, né, ajuda a, de repente, porque uma pessoa que conta uma piada está querendo, no fim, transmitir a mensagem de que, de fato, aquela pessoa é digna de riso. Por quê? Porque ela é menor do que outras pessoas, mas por quê? Pela cor da pele, né? Então, quer dizer, é racismo, né? Beleza? E depois tem um último texto, ó. Para Kelly Quirino, professor de Relações Raciais da Universidade de Brasília, para que a prática do racismo recreativo deixe de ser normalizada e tenha consequências, é preciso que outras ações sejam feitas para além do governo e da legislação brasileira. Então ela já chama atenção para algo que seja mais efetivo no sentido de coibir, né, uma prática que não tem graça nenhuma. E aí, olha só, galera, como é que é a frase temática aqui. Então se liga, o que é a frase temática, né? Racismo recreativo. Entre o preconceito da sociedade e as ações estatais pouco efetivas. Então olha só, pessoal, já tem 2 pontos para você abordar, né? Lembra o seguinte, o que vier antes dos 2 pontos é o tema, ok? É aquilo que você vai abordar e a forma como você vai planejar, inclusive, seu texto, ela pode estar alinhada com isso. Agora, se ele diz entre o preconceito da sociedade e as ações estatais pouco efetivas, ele está dizendo que o problema transita entre esses 2 polos, né, e que nenhum dos 2 se exclui, na verdade. Né? Você não pode falar só de um deles, você tem que falar dos 2, ok? Então você vai ter que mostrar que o racismo recreativo é um espelho do preconceito que existe na própria sociedade, que está enraizado, né, que é cultural, beleza? E você vai ter que provar também que as ações estatais são pouco efetivas. Pode pesar mais a mão para um lado, né? Pode. Você deve mostrar que de fato só existe esse racismo recreativo porque a sociedade é preconceituosa, né? Porque esse racismo está enraizado, beleza? E aí você mostra que isso se reforça eventualmente pela questão do Estado não agir, né? Mas o importante é isso. Eu queria mostrar para vocês o que vocês têm que fazer e como que vocês podem planejar esse texto com base justamente em como esse texto vai ser corrigido depois. Então, olha a grade da VUNESP para correção, né, desse tema aqui. E é sempre, vocês vão perceber que não foge, se for pegar a FAMEM, é a mesma coisa, é a mesma vibe ali, né? Vamos falar do critério A, que é o critério tema. Como é que você tem que abordar, né, esse tema como um todo na sua redação? Você vê que é 0 se você não aborda sequer os assuntos mais gerais da proposta. Quer dizer, nem racismo recreativo, nem mesmo racismo, né, eventualmente, nem o lance de ser um preconceito da sociedade, nem as ações pouco efetivas por parte do governo, beleza? Você vai estar no nível 1 se você abordar um dos tópicos ali, né? Racismo e ou preconceito, no caso. Só. Você aborda só recreação. É pouquíssimo, é muito pouco, a nota vai lá para baixo. Ações estatais, você não abordou outro lado, nem nada, né, que seja relativo ao tema racismo em si. Né? Ou senão você só falou de racismo recreativo, cara. Mas não falou, aliás, você só falou de ações estatais, né? Mas não falou do que é essencial. Você vai para o nível 2, se você falou de racismo recreativo ou preconceito mais recreação ou racismo e ou preconceito mais ações estatais, beleza? Aí você já começa a melhorar, né? Ou senão recreação e ações estatais. Se você falou só em um dos tópicos, né? Tipo, eu acho que eu vou falar só da questão do preconceito por parte da sociedade, não vou falar da falta de ações. Você vai chegar no máximo ao nível 2, né? A tua redação valeria até 11, já não vai tirar mais 11. Para você ter uma abordagem completa, você vai pegar o que tem antes dos 2 pontos, entre A e B, e vai falar dos 2. Qual é a dica que eu vou te dar agora?
é o seguinte: os dois eles podem servir como o norte para você desenvolver uma argumentação estratégica depois, para você estabelecer um plano, né? Então, tipo, entre A e B. Você fala, não, beleza, então primeiro eu vou falar de A, desenvolvimento 1, depois eu vou falar de B, desenvolvimento 2. E no desenvolvimento 2, eu vou dizer que as ações, ou a falta delas, no caso, ações pouco efetivas por parte do Estado, contribuem para que isso aconteça. Pode pesar, como eu falei, né? Tipo, sim, né? Posso, inclusive, trabalhar, lembra, com a concessão, né? Tipo, apesar de ser, né, algo muito enraizado na sociedade, a falta de ações por parte do governo piora muito o problema, né? Tipo, é uma questão cultural que se agrava, por quê? Porque não tem punição para quem exerce, né, esse tipo de racismo, por exemplo, em stand-up, né, ou se não publicamente, ou mesmo no dia a dia, no cotidiano, tá? Então dá para falar assim, beleza? Então você vai apresentar o tema, entre uma coisa e outra, uma coisa você vai no desenvolvimento 1, essa outra coisa no desenvolvimento 2, e a conclusão, como é que você faz? Não faça proposta de intervenção, você nem precisa ficar utilizando aqueles marcadores, ou senão aqueles operadores que a gente utiliza no caso do Enem, de início, né? Deixa isso para lá, beleza? Você tem que usar conectivo no desenvolvimento 2, né? Você tem que ligar um com o outro ali. Então, no caso, seria seu terceiro parágrafo. Vai no desenvolvimento 1, você pode começar direto, numa boa, não precisa nem de operador não, cara. Tá bom? Você já coloca lá uma afirmação, já vai desenrolando aquilo, né? Você vai afirmar que existe um preconceito por parte da sociedade que fomenta, que, né, acaba alimentando o racismo recreativo. E aí você vai colocando suas provas, né? Vai colocando repertório, beleza? Que se você lembrar, porque sempre aprofunda, apesar de não ser obrigatório, aprofunda muito a argumentação. Depois você vai fazer uma afirmação em torno da falta de ações efetivas, vai provar que, né, essa falta de ações efetivas consolida o racismo recreativo no dia a dia, e na conclusão, o que você faz? Você vai retomar alguma coisa lá da sua argumentação. Você trabalha com tópico, né? Então, olha só, né, para você começar a tua conclusão. Portanto, embora o racismo recreativo seja alimentado pela própria sociedade, a falta de ações governamentais é um fator importante para que ele permaneça entre o corpo social. Ponto. Então, quer dizer, você ali, né, fez um tópico para você começar a sua conclusão. O que você vai fazer? Você vai retomar alguma coisa agora, né, que você tenha trazido ali para a tua argumentação. Você retoma para fazer aquela síntese, uma frasezinha, né? Você vai pensar assim, por quê? Né? O que eu falei lá, cara, que justifica isso que eu estou voltando a dizer aqui, né? Que é relevante, que é importante, né? Então você vai pensar assim, por quê? E aí você responde isso na segunda frase. E faz uma última frase para fazer um desfecho ali, né? Como que vai ser essa última frase? Retoma ali a primeira que você construiu na contextualização, sabe? Retoma alguma coisa do repertório. Aliás, se tiver que colocar título, o repertório é sempre válido para fazer alguma jogadinha ali com esse repertório, beleza? Mas é só você, de fato, fazer alguma coisa para retomar pontos importantes da tua argumentação. Se não estiver ficando muito claro, né, é evidente que a gente vai exemplificar, mas depois, né, num outro momento, pode ser que até na quarta, olha só que legal, quarta é feriado, a gente vai e faz uma redaçãozinha, então você se liga que vai ter redação na quarta-feira, gravada rápido, né, só para eu mostrar para vocês como é que ficaria isso, beleza? Então eu faço a redação, mostro, mas no momento mais oportuno. E aí depois vem outra parte da grade, né, você vai ter ali a parte microestrutural, certo? Que é aquela parte, aliás, a parte macroestrutural, né? Que vai verificar a argumentação, coerência, né? Se você não ficou em cima do muro, se você adotou de fato um ponto de vista. E depois, o último critério é o microestrutural. Você vai verificar ali a coesão do texto, né? E vai verificar a questão gramatical do texto, ok? No caso, vocês vão ver assim, a FAMEL, ela foi um pouco diferente nesse exemplo que eu dei aqui para vocês, que de cara, ó, já vem ali, redução da maioridade penal, né, uma charge. É uma mulher que está grávida, quer dizer, reduziu-se tanto a maioridade penal que a criança ali, o feto, já está aprisionado, né? Quer dizer, aquele feto é como se ele já tivesse nascido com uma propensão, no caso de se reduzir a maioridade penal, né, a sofrer as consequências dessa atitude, beleza? E aí tem até uma frase um pouco mais enviesada para essa questão de ser contra, né, a redução da maioridade penal. Vem o texto 2 para te ajudar bastante também, né, em relação a isso. E a frase temática é a seguinte, ó, a redução da maioridade penal
pode colaborar para a diminuição da violência no Brasil? Aí não é entre uma coisa e outra, não é uma coisa ou outra, é uma pergunta, não é? Você vai ter que responder uma pergunta. E se você tem que responder uma pergunta, no caso, é sim ou não. Reduz ou não reduz? Você acha que pode, né, contribuir ou não pode contribuir, beleza? Você tem que escolher o que você vai defender. Tendo escolhido o que você vai defender, aí você vai elaborar um plano, né? Eu acho que sim. Por quê? Por isso, por aquilo. Só que é que tá. Quando é assim, uma pergunta, você tem que responder sim ou não, isso quer dizer que você não tem que abordar dois lados? Pelo contrário. Vocês vão perceber a mesma coisa em relação à forma de corrigir. Olha só o nível 0, ó, não aborda sequer os assuntos mais gerais da proposta. Maioridade penal, redução da maioridade penal, diminuição ou aumento da violência. Não abordou nada disso. Nível 1, só abordou maioridade penal ou diminuição, aumento da violência. Nível 2, abordou maioridade penal e redução da maioridade penal ou diminuição. O que significa isso, galera? Se você falou maioridade penal, certo? E você resolveu adotar a tese de que poderia reduzir a criminalidade, e você só falou disso, mas não trouxe o outro lado, você não vai passar desse nível. Mas como assim, professor? Quer dizer que tem que falar dos dois lados? Mas eu não tenho que adotar um ponto de vista? Tem que adotar um ponto de vista, é claro, né? Só que você tem que ser contra-argumentativo. Como assim? Você vai falar, né? Eu acho que não vai reduzir, né? Não é um caminho interessante para reduzir, certo? A violência. Então você vai defender essa tese. O que você pode fazer? Você pode construir aquela linha de raciocínio no desenvolvimento para que você refute depois. Então, você pode mostrar que muitos defendem a redução da maioridade penal como um meio eficaz de combater a violência. E aí você vai colocar aquilo que essa galera usa como argumento. Por exemplo, alegam que, né? O que eles alegam, beleza? Que a impunidade é um fator que faz a violência ser crescente no Brasil. Beleza, né? Você vai trazer aquilo que essas pessoas alegam. E depois você refuta. No entanto, e aí você vai trabalhar com a contra-argumentação. Você vai mostrar que essas questões, né, elas não são tão relevantes diante do problema todo. E você vai trabalhar com os teus argumentos para poder refutar isso. Impunidade? Aí você, beleza, mostra, mas peraí, né? No entanto, é necessário ressaltar que uma pequena parte dos crimes são cometidos de fato por menores de idade, né, no Brasil, beleza? Você vai ter texto que vai te ajudar a fazer isso, com certeza. Então tem que falar dos dois lados, mesmo você apoiando um deles. Mas é claro, você só fala do outro lado para poder refutar o outro lado, que aí você não vai ficar em cima do muro, não é? Beleza? Então tá, eu vou defender que a redução da maioridade penal seria uma forma de combater a violência. Então eu vou falar daqueles que não pensam assim também, para eu poder refutar essa argumentação, para eu poder mostrar que a minha é mais consistente, que a minha é mais da hora, né? Que eu consigo organizar melhor meu ponto de vista a partir disso, beleza? Qualquer um dos dois lados é válido, desde que você fale dos dois, refutando um deles e tenha bons argumentos. A gente faz isso também, essa exemplificação, vamos colocar na quarta-feira, na quinta, mais tardar quinta, né, com as redações. Acho que quarta é um bom dia, por ser feriado a gente consegue colocar as coisas em ordem. Então eu vou trazer para vocês exemplo tanto da redação da FACISB sobre racismo recreativo, quanto essa da FAMEMA, beleza? Da redução da maioridade penal, para você entender como que você elabora o projeto, como é que você faz a conclusão. Fechou? Espero que tenha sido de bom proveito essas dicas todas que a gente deu aqui. A gente está com o coração em vocês que vão prestar a FACISB e a FAMEMA, beleza? Vocês podem ir tranquilos que vocês se prepararam. Se vocês estão aqui até agora, é porque vocês têm comprometimento com o objetivo que vocês traçaram na vida de vocês. Vocês estão ouvindo isso até agora? Então, vocês estão no caminho, beleza? Boa prova, é só ir na tranquilidade, na paz, água, bastante água, leva alguma coisinha para beliscar, respira, que vai dar tudo certo. Aliás, já deu tudo certo, fechou? Qualquer coisa é só chamar o Vozes Humanas. E o Marco vai se despedir agora também. Tchau, gente. É isso aí, pessoal. Eu, assim como o professor Branco, desejo a todo mundo uma excelente prova. Nós estamos aqui na torcida por vocês e os seus sonhos se realizem, beleza? Muita calma, concentração e confie em vocês e no seu preparo, beleza? Boa prova e até mais. Tchau, tchau.